Então o Sandro foi o escolhido de Deus nessa noite para nos trazer a palavra. Olha só que bênção, né? Então eu gostaria de convidá-los a estender a sua mão abençoada para cá. Vamos orar pela vida dele. Amém? Pai Celestial, queremos te dar graças, agradecemos, Pai, pelo coração, pela disposição do Sandro e em compartilhar conosco aquilo que o Senhor depositou no seu coração. Pai Celestial, que esta palavra, ela seja uma palavra de ensino, uma palavra de revelação à nossa vida. Usa, Pai, a vida do Sandro como um vaso escolhido pelo Senhor. E que ele possa, Senhor, a cada dia, Senhor, o Senhor deposite na vida dele mais daquilo que o Senhor tem para a sua vida pessoal, profissional, familiar, assim como também na sua casa, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Que o Senhor toque os corações. Toque os corações. E ele possa, Senhor, amadurecer cada vez mais através do ensino da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para vocês. Motivo de muita alegria para mim, responsabilidade. Esse raio desse relógio aqui já estava falando, ó, teu batimento cardíaco está alto. É porque a gente sente o peso da responsabilidade de trazer para vocês uma palavra que agregue na vida de vocês, uma palavra que transforme, uma palavra que some, que mude a vida espiritual. E isso nos faz tremer um pouco. Mas com a ajuda de Deus, Deus já tem me dado uma palavra, algumas semanas tenho meditado sobre ela. Eu lembro que eu estava no último retiro, e aí quando o Júnior foi pegar a palavra, ele testemunhou que ele estava em casa e ele falava assim: Deus, eles pagaram para estar lá. Então essa é toda a responsabilidade que a gente tem, né? Que a gente sente. Eu acho que todos que sobem nesse púlpito, que fazem uso aqui da palavra, eles têm esse cuidado, né? Esse zelo de levar uma palavra que seja bênção para a vida de vocês. Eu quero pedir que não haja comentários futebolísticos durante a... Glória a Deus, vamos falar do que interessa, né? E a ministração nessa noite, querido, o título dela é De Escravos a Filhos. De escravos a filhos. O texto base para nós fazermos essa ministração está lá em Gálatas, no capítulo 4, nos versículos 1 a 7. Vamos ler. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Glória a Deus. Deus tem falado comigo algumas semanas já a respeito dessa palavra. Esse texto ele fala de dois momentos distintos de relacionamento da humanidade com Deus. É um período em que a humanidade ela é escrava do pecado pela lei, e um período que ela pode ter a opção
né, de se tornar filho e herdeiro de Deus. Veja que existem esses dois cenários aí nesse texto. O que nós precisamos entender, queridos, é que a partir da queda no Jardim do Éden, queda de Adão e Eva, no pecado, nós a humanidade se tornou escrava do pecado. E com isso ficamos separados de Deus. E isso foi uma escolha. Eles tiveram uma escolha. Vamos ver o que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e o abençoado comeu. Vê só. Queridos, isso foi uma decisão. Foi uma decisão. Foi uma decisão, e uma decisão que impactou eles e toda a humanidade até os dias de hoje. E em relação a essa questão de tomada de decisão, o que nós precisamos entender é que Deus ele não criou robôs pré-programados para adorá-lo e para obedecê-lo em todo o tempo. Deus criou seres livres para tomarem as suas decisões e colher as consequências das suas decisões. Isso foi criação de Deus. Deus nos criou desta forma. E em função dessa tomada de decisão de Adão e Eva, o ser humano, desde a queda do Éden, perdeu então a comunhão com Deus. E tudo aquilo que ele tinha com Deus, né? A Bíblia fala até que Deus ia até o jardim e conversava com o homem. E a comunhão com Deus, entre o homem e Deus, era perfeita. Eu gostaria de falar um pouco, o meu ponto 1 vai ser sobre escravos do pecado, para nós entendermos isso. Escravos do pecado. Então, após a queda, todos os cenários que a humanidade teve de relacionamento entre Deus e a humanidade são basicamente 3 tipos de relacionamento, até Cristo. Mas em todos esses períodos que nós vamos ver daqui a pouco, que é debaixo da lei, o homem afastado de Deus sem a lei, ou o homem no jardim do Éden, todos esses períodos ali foram períodos de morte, de tristeza, de arrependimento, de pecado, de erro. Vejamos, de Adão até Cristo, nós temos basicamente 3 tipos de relacionamento. Antes de Cristo, nós temos o período da lei, dada por Deus através de Moisés. As pessoas às vezes conhecem bem os 10 mandamentos, né? Mas você sabia que as leis judaicas eram ao todo 613? Eram 613 leis. Aí Tiago, na carta dele, ele nos fala algo interessante. Tiago capítulo 2, versículo 10. Tiago fala assim: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então veja a situação da humanidade. Nós temos 10 mandamentos principais, 612 leis ao todo, mas para Deus não existe meio santo, né? Então se a pessoa errava em uma das leis, ela considerava que errava em todas. Então a situação da humanidade. Por isso que Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20.
Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, porque porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei, ela mostrava o caráter de Deus, as vontades de Deus, aquilo que Deus entendia que era correto, o comportamento correto, a atitude correta que o homem deveria ter aqui nessa terra. Vamos ler também Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E aqui fim no sentido de objetivo, né? O fim de eu ir à casa do Jaime é comer um churrasco. É um objetivo. Então aqui o mesmo fim é no sentido de objetivo. Então o objetivo da lei era mostrar o quanto as pessoas eram fracas, escravas do pecado e não conseguiam por si só agradar a Deus. Então a lei ela foi como um tutor. Paulo escreve isso em Romanos, né? Ela foi um tutor mostrando, mas sem poder de transformação. Ela mostrava o que precisava ser corrigido, mas nela mesma não existia o poder. Com a vinda da lei, a vontade de Deus ficou clara, mas a lei não dava poder para vencer o pecado, apenas revelava nossa falha perante tudo aquilo perante todos os valores de Deus, perante tudo aquilo que Deus definia como correto. Esse foi o período da lei. Antes da lei, temos a humanidade afastada de Deus sem a lei. Né? Uma humanidade afastada de Deus sem a lei. Eu acredito que um dos períodos mais degradantes da humanidade, né? Vamos ler o que está escrito lá em Gênesis 6:5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Queridos, a humanidade estava afastada de Deus, corrompida pelo pecado, e o homem seguindo a vida conforme a sua própria consciência, cada um segundo a sua própria consciência. O resultado disso é dilúvio. Deus achou ali Noé, família dele, mas eu digo que foi um período das mais degradantes da humanidade, porque quase foi extinta a humanidade naquele período. E antes disso, queridos, antes desse período tem algo interessante. Antes desse período nós temos Adão e Eva. Adão e Eva em comunhão perfeita com Deus, 100% do seu intelecto, né, de tudo aquilo que eles criaram, Deus colocou eles lá, eles fizeram muitas coisas. Mas mesmo dessa forma, enganados, tomaram a decisão errada. O que eu quero dizer com tudo isso? Se não for Jesus Cristo na nossa vida, sem Jesus Cristo na nossa vida, Paulo diz que nós fomos revestidos de Cristo. Então você vê esses três períodos, esses três tipos de relacionamento que a humanidade teve com Deus, e nos três nós vemos a humanidade falhando. Nós vemos a humanidade tomando decisões erradas. Então, sem Cristo, todos estavam sob a escravidão do pecado, da carne e da condenação da lei. Precisamos reconhecer que por nós mesmos não conseguimos vencer o pecado. A religião, a moral e o esforço humano são insuficientes. Com base nisso tudo, queridos, e olhando tudo que eu li nesse período que Deus ministrou essa palavra, eu não entendo às vezes como nós queremos mover algo de Deus a nosso favor com as nossas próprias atitudes. Então essa consciência, eu quero que você tenha essa consciência.
Você ouça bem o que nós estamos falando aqui hoje a respeito desses três tipos de pessoas que estavam em três situações diferentes ali, cada um no seu momento, mas em todos os momentos, tomando decisões equivocadas. Mas no meu ponto 2, eu vou falar: Jesus nos amou e nos resgatou da escravidão. Amém? Glória a Deus. Quando chegou a plenitude, quando fala de plenitude, você tem que pensar, você lembra quando a tua esposa vai no salão de beleza? A esposa vai no salão de beleza, ela passa lá no cabeleireiro, pedicure, manicure. Agora tem até o sobrancelha cure lá, como é que faz aqui? Eu não sei dizer o que é isso. Como é que é o nome? Design. Olha, ignorância é coisa triste, né? Ela sai de lá plena, né? Mas a plenitude que eu quero falar está lá em Gálatas 4:4. Vamos ler. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Queridos, plenitude fala de tempo certo. Fala de não veio cedo, não veio tarde, fala de totalidade. E Deus, ele não esperou que nós nos tornássemos bons, que nós mudássemos o nosso comportamento. Ele enviou seu filho para que nós tivéssemos essa oportunidade de, através dele, sermos aceitos como filhos de Deus. Vamos ler lá o que está escrito em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Glória a Deus, né? Ou seja, Ele nos conhece, o amor dele por você é incondicional. Ele simplesmente nos amou. Nós somos criação dele e ele nos amou. E ele, a partir desse amor, ele trouxe a Jesus, para que através de Jesus nós estivéssemos na mesma posição. Queridos, então não precisamos de prova de amor maior que essa. Ele assumiu a forma humana e nos redimiu da maldição da lei. Vamos ler o que está escrito lá em João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Queridos, que amor. Mesmo vivendo com toda a glória e majestade de Deus Pai, ele assume a forma humana para que através dele fôssemos aceitos como filho de Deus. Ou seja, ele tinha tudo que Deus tinha, ele tem, ele estava lá em toda a glória, em toda aquele resplendor, mas ele se colocou na mesma posição que nós, de carne e osso, para que através dele nós tivéssemos essa tão grande salvação. Foi isso que ele fez. Jesus pagou o preço para nos libertar da escravidão e nos dar o direito de filhos. Efésios 2:6, vamos ler. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fiz a mesma posição que Jesus está, você está. Ele se colocou na mesma posição que nós estávamos, para nos colocar na mesma posição que ele estava. Esse é o amor de Cristo. O texto ali para frente fala um pouco que talvez
Quando uma boa pessoa, até alguém se oferecesse para morrer, né? Mas ele morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, nós estamos na mesma posição de Jesus. Ele nos colocou exatamente na posição onde Jesus está, como filhos de Deus, assentados em Cristo, nas regiões celestiais. A mesma posição, queridos. Mesmo Espírito. Você está lá. Filhos de Deus. E às vezes muitas pessoas, elas têm uma certa dificuldade quando é falado essa questão de filho. Deus é teu pai. E aí, inconscientemente, porque muitas coisas acontecem na nossa vida inconscientemente. Inconscientemente, se nós não tivermos um bom relacionamento com o nosso pai, aquilo não é, nossa, Deus é meu pai, mas o meu relacionamento pai-filho. O Espírito Santo me tocou quando eu estava pensando a respeito disso, estudando a respeito disso. E assim, independente de qualquer coisa, né? Nossos pais nos deram aquilo que eles receberam. Tentaram provavelmente melhorar um pouco do que eles receberam dos avós, dos nossos avós. E nós temos que amá-los e honrá-los como as Escrituras nos orientam. E hoje nós temos acesso a tantas informações, a tantas pessoas, que faz com que nós, a palavra de Deus, que faz com que nós vivamos e tomemos atitudes diferentes, que faz com que nós possamos evoluir como pais, como pessoas. Mas para você entender um pouquinho da fração do amor de Deus, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração para a gente entender um pouquinho a fração do amor de Deus por nós. Se a gente tem alguma dificuldade com relação à paz, a esse relacionamento, é só você pensar nos seus filhos, nos seus netos. Quando você pensa nos seus filhos, nos seus netos, não vem um amor incondicional, não vem um sentimento de alegria, ou para os mais novos, os avós, né? Vem um sentimento de que você ama realmente aquele ser, né? E o Espírito Santo falou para mim, olha, então você, sendo falho, ama. Você imagina o amor que Deus sente por você. Cada vez que Deus pensa em você, Ele sente esse amor. Então, queridos, entenda que o amor de Deus pela tua vida é mais ou menos esse amor que tu sente pelos teus filhos. Quando tu pensa nos teus filhos, nos teus netos, o amor que sente que Deus tem por você é similar a esse amor, só que muito maior. Um amor perfeito. Isso é apenas uma fração do amor que Deus sente por você. Porque amamos e somos falhos, mas Deus ama e é perfeito. Jeremias 31:3. 7:25 já. De longe o Senhor lhe apareceu, dizendo, com amor eterno eu o amei, por isso com bondade a atraí. Glória a Deus. Eles, embora originalmente esse texto esteja direcionado para o povo de Israel, esse amor ele se aplica a nós todos que fomos alcançados pela graça dele. Amém? Você foi alcançado pela graça de Deus. Em Cristo esse amor se estende a toda a humanidade, cumprindo a promessa de que em Abraão todas as nações seriam abençoadas. Glória a Deus. O sacrifício de Cristo foi completo e suficiente, motivado por amor, para nos colocar na posição de filhos amados. Nossa identidade não é mais de escravos,
mas de filhos amados. E isso deve trazer consolo, segurança e gratidão. Aí é interessante porque nós falamos a respeito da escravidão pelo pecado. Aí nós falamos tudo que Jesus Cristo fez, conquistou, que nós somos filhos, nós somos herdeiros. E às vezes você se pergunta, né, por que em algumas áreas eu ainda não consegui avançar? Eu queria já concluir com aquele versículo lá de Gálatas 4:6. E porque vocês são filhos de Deus, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Queridos, o mesmo Espírito. A palavra de Deus que tudo que foi feito por intermédio de Jesus Cristo foi feito. E esse mesmo Espírito que estava em Jesus, ele está em nós. E a palavra diz que esse Espírito, ele clama, Abba, Pai. E por que muitas vezes em algumas áreas da nossa vida nós não avançamos? Porque nos falta. Lembra que nós temos escolha? Nós temos escolha. O Espírito está dentro de você. Mas você precisa fazer uso desse poder, fazer uso desse Espírito. Dar voz a esse Espírito. O que é dar voz a esse Espírito? Como que nós damos voz a esse Espírito? Orando, lendo a Bíblia, participando, falando com Deus, falando com as pessoas sobre Deus, coisas espirituais. Queridos, nós temos que dar voz ao Espírito. O Espírito está dentro de nós. Falar coisas espirituais. Sabe? Praticar isso, praticar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus. Esses dias eu estava assistindo uma palestra e o rapaz falava assim que eu não tenho dúvida que se um ladrão entrasse na sua casa, matar sua esposa, matar seus filhos, e você tivesse uma arma, se você não ia defendê-los. E no mundo material é assim que você defende, né? Mas você sabia que Satanás e seus demônios, todo dia eles têm um plano para matar sua esposa, seus filhos, seus sonhos, seus projetos? E às vezes, nós nem oramos antes de sair de casa. Às vezes, nós não saímos de casa tão apressados no nosso dia a dia, que nós não tiramos um tempo para declarar a palavra de Deus sobre aquele dia, fazer uma oração. Agora nós temos uma oração do pastor Pio, né? Uma oração prontinha lá, palavra de sabedoria. E às vezes a gente não faz isso. Queridos, busque a Deus. Você tem essa escolha. A escolha está sobre a tua vida, a escolha está sobre você. Escolha dar voz ao Espírito Santo. Ele quer te orientar no teu dia a dia, te aconselhar, te mostrar o caminho. Mas nós precisamos, como já disse, nós temos escolha. Que nós possamos escolher corretamente e escolher viver em Espírito. Viver direcionado pelo Espírito. Amém, queridos? Vocês recebem essa palavra? Amém? Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, então. 7:30. Certinho. Vamos orar então, queridos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que Tu nos criou como seres com escolha. Tu colocou dentro de nós o Teu Espírito. Pai, em nome do Senhor Jesus.
Ajuda-nos como corpo de Cristo, como pessoas individuais a fazermos, Senhor, as escolhas certas, a buscarmos a Tua presença, Senhor, para que possamos, Senhor, corrigir os nossos caminhos onde precisam ser corrigidos, Pai. Pai, nós te agradecemos, Jesus Cristo, por tudo que Tu fez, por tudo que Tu é para a Tua igreja. Obrigado porque hoje somos filhos amados. Somos filhos amados, somos herdeiros do Senhor. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por tamanho amor sobre nós, que não merecemos, mas mesmo assim o Senhor decidiu nos amar. Obrigado, declaramos, Senhor, uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana de comunhão com o Teu Espírito Santo. E que possamos, Pai, viver e ser Cristo, onde quer que estejamos, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus.